Denilson Neles com Denilson Show! Conta tudo, vai! Fala, Ineg, que saudade, hein, gente? Tava de folga não, né? E aí? Tava tranquila, só não vim semana passada porque, né, teve outras coisas. Pegou, Né, o mundo tava meio... Semana passada foi bem agitada pra vocês aqui, Foi, hein? opa, foi. Rapaz, bom, num outro assunto também foi agitado, que é esse campeonato brasileiro, né? Uma ótima tarde aos ouvintes Band News FM. O Flamengo conseguiu uma vitória importante. Gabigol sendo vaiado no Maracanã, depois de perder pênalti, fazer gol. O Flamengo jogou realmente um bom futebol e que dá um pouco assim de tranquilidade pro Dorival, né? Acabou de chegar no Flamengo, já teve aquele confronto com o Galo, torcida já ansiosa para ver um time jogando melhor, e essa vitória dá um pouco mais de tranquilidade. O Gabigol foi até irônico na coletiva, falando que agora ele conseguiu fazer com que todas as torcidas do futebol brasileiro o vaiassem, né? E realmente é uma vaia, na minha opinião, injusta, porque é um jogador que, por exemplo, quando ele perde o pênalti, e parafraseando ali o Gabigol, ele falou, pô, de 30 eu perdi um e acabei sendo vaiado, né? E o Palmeiras, que perdeu uma oportunidade, eu acho que é a primeira oportunidade do Campeonato Brasileiro de um time conseguir abrir 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, nesse caso o Corinthians. O Corinthians empatou num 0-0 contra o Santos. Entrou com o time em reserva, vale lembrar, né, Fábio, que essa semana é a semaninha de Sul-Americana e Libertadores. Então os principais clubes aí entraram com o time em reserva. O São Paulo entrou com o time em reserva e não conseguiu superar o Juventude no Morumbi. Esse sim, me arrisco em dizer que foi um resultado péssimo para o São Paulo. Porque se a gente pegar as próximas rodadas, não necessariamente nessa ordem, mas tem Atlético Goianiense, o próximo jogo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Porque o São Paulo entra em campo contra a Universidade na Sul-Americana nesse meio de semana. Mas falando de Campeonato Brasileiro, tem o Atlético Goianiense, tem Fluminense, tem Internacional, não necessariamente nessa ordem, mas tem uns confrontos aí complicados pro São Paulo. Por isso que eu acho que o Rogério Ceni na coletiva falou que a gente joga a vida ali, a sobrevivência até o dia 18, né? Tem Galo agora, fora. Denilson. E o Galo, bem lembrado. Então, Fluminense, Galo e o Internacional tem aí nesse meio aí. E o Atlético Goianiense, que é o próximo do próximo final de semana. Diga, Ineg. Eu queria te perguntar o seguinte, o gol que o Miranda perdeu e o segundo gol do Avaí. O segundo gol do Avaí foi um gol maravilhoso na cobrança de falta. E o gol que o Miranda perdeu, o Ineguinho aqui, que você chama de Soteldo, tá aqui, ó. Ele faria, cara. Esse gol. É inacreditável, bicho. O que aconteceu ali? O Soteldo tem cacoete de atacante, né? Soteldo, né? Mas se eu jogar ele contra a bola, ele acerta aquela bola. Ali, o Ineg, além dessa... A gente até fala num tom de brincadeira, esse cacoete mesmo de fazer gol, de dominar a bola com um pouquinho mais de precisão. Foi um lance muito rápido, ele acaba dominando a bola com a esquerda e tenta dar de bico para poder fazer o gol com a perna direita. Ele acabou errando esse bico e a bola saiu, que seria provavelmente o gol da vitória do São Paulo. E aí daria tranquilidade. O fato é que o Miranda ele vem sendo questionado, né? Quando ele entra em segundo tempo. Não foi o caso desse final de semana, porque ele foi o titular. Eu até acho que ele funciona bem na linha de 3, ele sendo essa sobra, mas na linha de 4 realmente ele perdeu velocidade. Ele tem até bom posicionamento, mas ele perde velocidade. O futebol hoje está muito dinâmico. Mas acho que é um jogador que a gente... Assim, se a gente falar da história, tem que respeitar muito o Miranda pela história que ele construiu como atleta, futebol europeu, seleção brasileira, mas o momento não é para ele ser titular. Então ele tá ali, ainda mais agora, depois da grave lesão do Arboleda, provavelmente o Miranda vai ser mais utilizado, mas na linha de 3, volta a falar, sendo repetitivo, ele consegue funcionar bem. A linha de 4 para ele já fica um pouco mais complicado. O fato é que o São Paulo perdeu a oportunidade de pegar essa próxima sequência de Campeonato Brasileiro com um pouquinho mais de tranquilidade, porque se soma 3 pontos agora, vai para Goianiense, que é um jogo difícil. Você de repente consegue sacar um empate ali, conseguir um empate ali, aí você, os próximos confrontos mais difíceis, você consegue de repente jogar com um pouquinho mais de tranquilidade. E falar um pouquinho, rapidamente, do que vem fazendo o Fernando Diniz com o Fluminense. O Fluminense vem jogando um futebol bem vistoso. Vejo um Fluminense, ou esse, sei lá se a gente pode falar, o novo Fernando Diniz. Ele ficou um bom tempo parado, então ele mudou, acho que um pouco do jeito do time jogar. Quando eu falo mudar um pouco, não nessa questão de posse de bola, ele continua tendo essa posse de bola, mas eu acho que é um time mais seguro. Tá menos radical, né? Isso, o time tá correndo menos risco, pelo menos é o meu ponto de vista pelos jogos que eu acompanhei do Fluminense. Ontem foi um jogo de paciência, consegue fazer o gol, e um destaque individual, 2 destaques. O Arias, que é o colombiano, que pra mim, um jogador que tá fazendo um bom papel ali no meio de campo da equipe do Fluminense, inclusive dá essa liberdade pro Ganso, que vem jogando o fino da bola. Ele sempre teve ali uma técnica diferenciada, mas hoje ele tá mais participativo do jogo.
E aí vale lembrar que parte disso é a culpa do Abel, né? O Abel resgatou o futebol do Ganso, deu confiança para ele e hoje é um dos principais jogadores desse Fluminense que já tá ali pertinho do G4 no Campeonato Brasileiro. Beleza? Só um pouquinho do resumão, sei que tem muita coisa para falar e final de semana são muitos jogos, então pontuar alguns dos jogos aí. Então essa semana é a semana de Sul-Americana e Libertadores.